Asoshianamva Soshashtua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Gatasomicha Nanushoshanti Panditaha. Hoje, tá? Só para a gente situar um pouquinho mais sobre, para dar um pouco assim de solidez para essa fala, né? Vamos lembrar que são 4 as grandes regiões importantes do mundo antigo, né? Havia o Egito, a região da Mesopotâmia, a região da China e também a região conhecida hoje como a região do Indus Valley, né? onde ficavam as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro. Como essa região do Indus Valley foi descoberta só bem mais recentemente, não é de estranhar que, principalmente na cultura ocidental, né, a Índia não ocupe o espaço e a importância que ocupam a Grécia com a sua literatura, né, ou a própria China e o Egito, né? No entanto, só para situar um pouco como as coisas aos poucos estão mudando, né? Desde os anos 20 do século passado, que essas escavações ali nas ruínas de Harappa e Mohenjo-Daro, né, têm produzido resultados surpreendentes para os pesquisadores ocidentais, né? Por exemplo, eles encontraram lá, né, a figura do unicórnio, né, que já existia, que eles já conheciam, porque estava representada na mitologia grega e também na romana, né? E, no entanto, a descoberta dessa figura, né, e a antiguidade dessa figura mostra que, na verdade, foi daí, dessa região do Indus Valley, né, que a figura do unicórnio depois foi para a Grécia e ali tomou conta da sua mitologia, mostrando uma precedência da cultura indiana em relação às demais. Bom, antes de entrar no Mahabharata, eu só preciso citar uma coisinha rápida sobre o período védico, né? O que é o período védico, né? Quando a gente fala período védico? Bom, é o período em que os 4 grandes Vedas foram se constituindo, né? Quais são os 4 grandes Vedas? Você tem o Rig Veda, Rig, louvor, Veda, conhecimento. Então, uma espécie de texto de louvor ao conhecimento. Você tem o Yajurveda, que é conhecimento sobre mantras e rituais. Você tem o Samaveda, que vai trazer o conhecimento sobre os hinos e as melodias. E você tem o Atharva Veda, que significa conhecimento dos Atharvanas, ou seja, sacerdotes, discípulos desse grande sábio chamado Atharva, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque nós vamos discutir o período épico e ele é uma reflexão crítica. Ele faz, principalmente o Mahabharata, que a gente vai estudar, faz uma reflexão crítica sobre os Vedas. Qual reflexão? Bom, cada um dos 4 Vedas, ele se divide em 2 seções, conhecidas como Karma Kanda, que é a seção sobre a ação ritualística, e Jnana Kanda, que é a seção sobre a via do conhecimento, né? Também conhecida como a via da não ação, né?
Esse Jnana Kanda ele é constituído basicamente pelas Upanishads, né? E alguns textos da floresta, conhecido como Ananyakas, né? É a partir daí que se estrutura, por exemplo, a escola Vedanta. Vedanta significa a parte final dos Vedas, né? E que privilegia, de alguma maneira, o Jnana Kanda, ou seja, essa parte dos Vedas que é constituída por diálogos filosóficos, né? E dá uma importância menor à parte inicial, né? Que é o Karma Kanda, né? Que ela considera de um conhecimento, vamos dizer assim, preliminar, né? Que é onde você fundaria, segundo o Vedanta, né? As disciplinas em torno do Karma e Karma Yoga. Então, pergunta primeira que eu faço, né? No contexto do Mahabharata, unicamente aí, obviamente, será que é assim mesmo? Será que essa divisão e essa visão da relação de superioridade entre uma seção dos Vedas em relação à outra é tratada no Mahabharata, né? Então essa é uma questão que eu me propus a investigar, vamos dizer assim, né? Então, por que eu digo isso, né? A gente tem que ter em conta que ao longo dos séculos o próprio entendimento sobre o Mahabharata vem se modificando. E a gente tem leituras sobre o Mahabharata e, consequentemente, sobre o seu texto central, que é a Gita, né? Que variam desde as variadas formas do Vedanta, né? Como a Dvaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Bhakti Vedanta, né? Até o que modernamente a gente começa a chamar como de Neo-Vedanta, né? O que é essa variação, né? Como é que a gente explica essa variação no entendimento? Tem dois termos importantes para esse entendimento, que são Pravriti e Nivriti. Pravriti significa um movimento de exteriorização ou de ação concreta na realidade objetiva. E Nivriti é o oposto, né? É um movimento subjetivo, um movimento de interiorização, né? E que decorre, de alguma maneira, do nosso entendimento e controle sobre o processo de formação da nossa vontade. Lá no contexto dos Vedas, Pravriti, você tem o movimento de visualização, é como se fosse a vida no mundo. São todas as coisas que regulam a sua atividade enquanto pessoa que faz parte de uma família, por exemplo, né? Então você vai dar conta do trabalho, das relações de família, da ritualística religiosa em grupo, né? E Nivriti, pelo contrário, mostra uma espécie de afastamento ou de renúncia a esse mundo, né? Para que você inicie, então, o seu caminho de volta, por assim dizer, para o sagrado, ou para o supremo, né? E que lá na tradição védica se caracterizava quando você, abandonando o mundo, ia levar uma vida como, por exemplo, um monge renunciante, né?
Então, por que eu digo isso? Né? Porque com o Neo-Vedanta, né? Ou seja, com a chegada do Vedanta ao Ocidente, mais fortemente a partir de Vivekananda, acho que por volta de 1890, né? Se aprofundam essa forma de compreender os Vedas, ou o que seria o Vedanta, né? E que vai ser conhecido como Neo-Vedanta. Né? Por quê? Porque o Neo-Vedanta, de alguma maneira, não vê mais esses dois caminhos de Pravriti, vida no mundo, e Nivriti, busca espiritual desligado do mundo, como mutuamente exclusivos, como você via no Advaita Vedanta mais puro, por exemplo. Né? Então, pelo contrário, a partir daí, a busca espiritual passa a ser enfatizada em conjunto com a sua ação no mundo material. Ou seja, o Neo-Vedanta, de alguma maneira, introduz uma forma de espiritualidade universal. O que eu quero dizer com isso? Que de alguma forma fica esse entendimento de que, sob a percepção de qualquer realidade do mundo aparente, de Sansara, se esconde aquela outra que revela o sagrado, o Nirvana. Né? E que qualquer situação dessa vida, no mundo, é uma oportunidade de alcançar essa revelação. Né? Então, né, essa síntese desses dois caminhos opostos e contraditórios, né, de viver do mundo e de se afastar do mundo, ela se funda no Mahabharata de alguma maneira, mas principalmente no seu texto central, que é a Gita, uma vez que é exatamente esse o conselho que o Senhor Krishna vai dar para Arjuna. Quando Arjuna, com o seu entendimento védico, né, diz para Krishna, no auge ali, no momento mais difícil que alguém pode avaliar, que é o movimento crítico e de guerra, né, que ele quer abandonar esse mundo, abandonar as suas obrigações no mundo, né, para seguir a via desse renunciante em busca da realização espiritual. E o Krishna diz que existe um modo de você estar no mundo sem ser no mundo, né? Um modo de agir que é não agir, né? Que você age, nesse caso, como um instrumento do sagrado, se o teu lado pessoal não estiver interferindo na sua atividade. Né? E essa ação difícil, desapegada, desinteressada, sem motivação egoísta, né? É o que Krishna propõe para Arjuna, para que assim ele, no cumprimento do seu dever, no mundo do concreto, na dialética do concreto, ele assim, ao mesmo tempo, também atenda, né, a sua disciplina espiritual, né, daquele que busca a aproximação com o supremo brilho da consciência cósmica, vamos dizer assim.